Caríssimos alunos do curso Teologia na NET, muito bem-vindos para o início de mais uma matéria bíblica. Antes de mais nada, queremos parabenizá-los pela perseverança até esta altura, este ponto do curso. Você está prestes a concluir este grande evento, esta grande empreitada bíblica que você se candidatou a ela, mas parabéns, a sua perseverança te renderá muitos lucros, muita edificação espiritual e conhecimento bíblico. Portanto, vamos seguir adiante. O término do curso está bem perto e você brevemente será recompensado pela sua dedicação. Hoje estudaremos a matéria hermenêutica. Podemos definir a hermenêutica como a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. A hermenêutica geral interpreta os fatos da história, da profecia, da poesia e das leis. A hermenêutica sagrada está ligada essencialmente à compreensão e interpretação da palavra de Deus. Pela sua singularidade, a Bíblia não pode nem deve ser interpretada ao bel prazer do leitor. Para captar a mente de Deus e o que o Espírito Santo ensina na Bíblia, necessitamos estudá-la seguindo alguns princípios. Nessa matéria, o aluno conhecerá os princípios universalmente aceitos para uma boa e correta interpretação da Bíblia. A nossa oração é que o Senhor ilumine a mente de todos, capacitando-os a compreenderem os desígnios do Senhor. Estudo de número 1. A necessidade do estudo da hermenêutica. A necessidade do estudo da hermenêutica advém da imensa responsabilidade que temos ao interpretar corretamente os textos bíblicos, como escreveu o próprio apóstolo Pedro falando sobre o assunto. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. 2 Pedro 3, 16, 17. Para melhor compreendermos a necessidade do estudo da hermenêutica sagrada, precisamos levar em consideração pelo menos dois fatores. Primeiro, em decorrência da queda do homem, o pecado trouxe grandes limitações à mente humana, incapacitando-a quanto ao discernimento e à retenção da revelação divina. Desse modo, o homem ficou propenso ao erro e ao falso juízo, sendo de sua responsabilidade hoje esforçar-se no máximo para evitar uma falsa interpretação da palavra de Deus. Segundo, existem diferenças sociais, culturais e idiomáticas entre os homens. Isso distingue e distanciam as pessoas umas das outras. No entanto, a Bíblia Sagrada não deve ser interpretada ao bel prazer de quem quer que seja. Conforme também afirmou o apóstolo Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. A importância da hermenêutica. O estudo da hermenêutica é de suma importância pelas seguintes razões. Primeiro, somente o estudo inteligente das Escrituras Sagradas suprirá o material teológico consistente que sirva de base sólida para uma pregação que efetivamente alimenta a fé. Segundo, o estudo da hermenêutica capacitará o pregador a fazer sua prédica dentro de uma exegese bíblica sadia, sem mistura de erros. Terceiro, o conhecimento da hermenêutica auxiliará o ministro a responder perguntas relacionadas com o texto bíblico, esclarecendo dessa forma as dúvidas e questões teológicas que muitas vezes conflitam a fé cristã. Quarto, constitui-se responsabilidade do cristão não apenas crer na verdade, mas também
defendê-la da alta crítica e do ataque das seitas heréticas. O desafio dos tempos modernos. Chegou o tempo, chegou a época de despertarmos em busca de uma melhor e mais profunda compreensão daquilo que Deus diz na sua palavra como um todo. Nessa busca, temos primeiramente o auxílio interno do Espírito Santo e depois o auxílio externo da hermenêutica. Estudo 2, a necessidade do estudo da hermenêutica. Continuando, a Bíblia foi escrita para tratar de um tema principalmente, que é a redenção pela fé em Jesus Cristo. Por essa razão, seu conteúdo é altamente seletivo. Foi escolhido especificamente para entregar e apoiar esta mensagem de redenção. Mesmo no que se refere às atividades de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João escreveu dizendo que nem tudo foi escrito. E o que foi escrito para que os homens pudessem crer para a salvação. João capítulo 20, versos 30 e 31. O que podemos dizer de imediato e com toda segurança é que a Bíblia toda foi dada por inspiração divina. 2 Timóteo 3,16. Essa inspiração compreende não só a ideia divina na mente dos escritores, mas também a escolha das palavras conforme Deus disse em Isaías 51, verso 16. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Conforme também declarou Paulo, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2,13. Esta é a inspiração plenária, onde até o número gramatical foi cuidadosamente inspirado por Deus. Gálatas 3,16. O tema das Escrituras. A mensagem da Bíblia é de crucial importância para a humanidade. É impossível conhecer o Salvador fora das Sagradas Escrituras. Está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. João 5,39. E ainda, quem crê em mim, como diz a Escritura. João 7,38. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 27. Nenhum pregador ou mestre tem o direito de interpretar e ensinar a Bíblia sem primeiro considerar o seu tema central, que é a redenção pela fé em Jesus Cristo. A hermenêutica sagrada, autêntica, respeita o caráter das Escrituras, ou seja, respeita a razão pela qual ela foi escrita. Paulo disse, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Estudo 3, a doutrina bíblica. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Toda ela é a verdade. Tudo nela é útil para nós. Mas nem tudo é útil da mesma maneira. Por exemplo, quando Paulo escreve para Timóteo dizendo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troas em casa de Carpo, 2 Timóteo 4,13. Quando ele disse isso, ele não estava estabelecendo nenhuma norma doutrinária para a igreja. O fato de possuirmos ou não uma capa não tem qualquer importância no plano espiritual. Mas quando ele escreve dizendo: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Aí é totalmente diferente. Aí se trata de doutrina. O apartar-se da iniquidade é um fundamento válido para todos os que proferem o nome de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. A palavra doutrina vem do grego didascalia e significa literalmente instrução ou ensino normativo. É algo terminante como regra de fé e prática. A doutrina cristã é um conjunto de
de verdades fundamentais da Bíblia, dispostas em forma sistemática. É a revelação inteira da verdade cristã. Todos aqueles ensinamentos que fazem parte da fé cristã. O plano de Deus é que o homem seja salvo e também chegue ao pleno conhecimento da verdade, 2 Timóteo 2, verso 4. A salvação é apenas o começo da vida espiritual. Daí segue o crescimento em Cristo, que é um processo da vida inteira. Jesus ordenou aos seus discípulos dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, versos 19 e 20. A missão da igreja é basicamente a de ensinar a doutrina de Cristo. Isto pressupõe o conhecimento e a reta interpretação dos seus ensinos. O papel da hermenêutica é auxiliar o cristão no pleno conhecimento da verdade. Formas de doutrinas. Segundo a Bíblia, há pelo menos 3 fontes de doutrinas. São elas: temos a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Só podemos encontrar a verdade de Deus procurando entender corretamente a sua palavra. A sã doutrina não pode ser construída sobre conjecturas. Tudo o que é necessário para a estruturação da igreja já foi formulado pelo seu fundador. A nossa única tarefa é interpretar corretamente o que ele ensinou, é ensinar a doutrina do Senhor, sem qualquer mistura de erro. Estudo 4. Diferenças entre doutrina e costume. Bons costumes não geram doutrina bíblica, mas a boa doutrina bíblica, sem dúvida, gerará bons costumes. O ensino bíblico tem o objetivo de produzir convicções que gerem novas atitudes e novas ações. A síntese de Jesus sobre este assunto é a seguinte: saber para fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13:17. Os costumes cristãos constituem a parte tangível da nossa fé. Se a doutrina é o fundamento do edifício da fé cristã, os bons costumes são as paredes deste edifício. Pelo conhecimento da doutrina, somos justificados perante Deus. Pela prática dos bons costumes, somos justificados diante dos homens. Pela doutrina bíblica, alcançamos convicção. Pelos bons costumes, testemunho. A doutrina bíblica tem a virtude de produzir uma nova cultura, totalmente diferenciada da que existe no mundo. Vivendo no mundo, não somos do mundo. Considerando que a hermenêutica sagrada nos ajuda a interpretar corretamente a associação existente entre doutrina bíblica e os bons costumes, devemos destacar o fato que a salvação eterna de nossas almas, inquestionavelmente, não depende das obras humanas, mas exclusivamente da graça de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9. Porém, devemos saber que o propósito de Deus é que vivamos de forma diferente dos padrões deste mundo. Está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, aos Efésios 2, verso 10. A graça de Deus tem um duplo efeito sobre as nossas vidas. Primeiro, a graça traz a salvação gratuita. Segundo, ela nos ensina a renunciar ao pecado e aos costumes mundanos que outrora vivíamos neles. O objetivo da graça é salvar do pecado, não no pecado. Porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Se alguém diz crer na doutrina de Cristo e não apresenta mudanças
em seu comportamento cotidiano, a autenticidade de sua fé pode ser questionada e, consequentemente, até mesmo a sua salvação. A Bíblia diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Inúmeros textos bíblicos tratam da relação doutrina-costumes, como sendo a vida cristã normal. Por exemplo, Mateus 5,16, Salmo capítulo 1, verso 6, Provérbios 4,18, 1 João 2,6, Efésios 4,17, 18, Efésios 5,17, João 15, verso 8. As palavras obras, caminhos, veredas, andar, frutos, que aparecem nos textos bíblicos citados, podem ser traduzidos por costumes. Todos tratam do testemunho cristão, o aspecto visível da fé. A Bíblia diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16. Estudo 5. A hermenêutica e o perigo do falso ensino. Uma das atividades prediletas de Satanás é subtrair a palavra de Deus. Mateus 3,19. A escassez da pregação e do ensino da palavra de Deus nos dias de hoje é alarmante. Muitos templos que antes serviam como autênticos santuários de adoração têm se transformado em verdadeiras casas de shows. Muitos púlpitos que antes eram consagrados à ministração da palavra do Senhor, agora servem de palcos para apresentações ou até mesmo para palanques políticos. Como nos tempos de Samuel, vivemos a escassez da palavra. Porém, devemos saber que Deus vela pela integridade de sua palavra e é de total interesse divino que a sua palavra seja interpretada e pregada sem qualquer alteração ou mistura de erro. Os falsos profetas, os dias que antecedem o arrebatamento da igreja, serão marcados pelo insurgimento de falsos movimentos evangélicos e falsos mestres. A palavra de Deus está cheia de advertências a respeito dos falsos profetas. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, verso 29 e 30. Os falsos profetas de hoje possuem belíssimos programas de televisão, belíssimos templos, dão aulas em seminários teológicos, possuem elevados títulos de doutor em divindade, e algumas de suas principais características são pregar a palavra de Deus de forma distorcida, negar o senhorio de Cristo e manipular os santos com a intenção de obter lucros financeiros. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Vivemos no final da dispensação da igreja. Não devemos nos assustar com o presente quadro espiritual. A melhor arma contra o erro e a mentira é a verdade de Deus. Já no primeiro século da era cristã, havia indícios de apostasia. Não obstante, a igreja verdadeira jamais parou. Sigamos as ordens de comando do Espírito Santo. O que foi dito para a igreja apostólica continua válido para a igreja dos últimos dias.